Olá, turma. Sou o professor Neemias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores, faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, na aula de hoje vamos iniciar a unidade 3, que trata da parte de cabeamento de redes. Então vamos iniciar o estudo dessa unidade vendo os principais meios de comunicação, os meios cabeados, os meios de cabo metálico, os meios de cabo de fibra óptica. E mais à frente vamos ver algumas noções de cabeamento estruturado. Ok, então vamos dar início ao estudo das redes cabeadas. Os meios de comunicação eles são de fundamental importância para as redes, pelo motivo de estabelecer os enlaces de comunicação através de seus diversos meios físicos ou não físicos. Então, basicamente, nós temos os meios guiados, que são os meios físicos, compostos aí dos cabos metálicos, par trançado, cabo coaxial, os cabos seriais, assim como os cabos que transmitem sinais de luz, como os cabos de fibra ópticas. E nós temos também os meios considerados não físicos ou os meios não guiados, que são os dispositivos que transmitem através de tecnologias sem fio, como, por exemplo, radiofrequência, micro-ondas e outros meios específicos de comunicação sem fio. Bem, em rede de computadores, como podemos perceber, usa-se uma variedade de meios de transmissão, incluindo aí os fios de cobre, as fibras, fibra ópticas, transmissão de rádio de micro-ondas, infravermelho e até mesmo o uso de feixes de laser. Então existe uma variedade de meios de transmissão, alguns classificados em meios físicos, meios guiados, que vão guiar a minha informação através de um pulso elétrico ou de um sinal de luz, ou de meios não físicos, meios não guiados, como a transmissão de radiofrequência, infravermelho ou feixes de laser. Bem, iniciando o estudo de cabeamento metálico, nós temos o nosso primeiro meio de transmissão, que foi bastante utilizado em rede de computador, hoje não menos, que é o chamado cabo coaxial. O cabo coaxial ele é constituído de um condutor interno, então esse condutor que vocês estão visualizando na imagem, o condutor central interno, geralmente feito de cobre, circundado por um outro meio externo, uma isolação, geralmente de polietileno sólido, para atuar como isolante, tendo entre esses condutores um dielétrico justamente para realizar a condução do pulso elétrico. Então, as principais características do cabo coaxial. O cabo coaxial ele possui a capacitância constante baixa, ou seja, a capacidade de armazenamento é constante e bem reduzida. Então isso é uma característica importante, é uma boa vantagem. O cabo coaxial ele trabalha na velocidade em torno de megabits por segundo, então dependendo do tipo de cabo, você pode atuar a sua transmissão em 10 megabits por segundo, O cabo coaxial ele possui imunidade ao ruído, chamado crosstalk, linha cruzada. Então, é muito frequente em sistemas de comunicação de décadas passadas. Você tinha muito a presença de um ruído chamado de linha cruzada, então ele evita essa linha cruzada, que é uma linha interferindo na outra. O cabo coaxial ele possui interferência eletromagnética bastante baixa, também é uma grande vantagem. Então você pode utilizar esse tipo de cabo
em sistemas elétricos que geram uma carga eletromagnética muito grande e ele não vai sofrer grandes interferências. O cabo coaxial ele possui um custo baixo. Então, dentre os meios que vamos estudar aqui, ele é um dos que possui o custo mais baixo, em comparação ao cabo par trançado ou em comparação à fibra óptica. O cabo coaxial ele possui uma difícil manipulação, do seu material, por ser um material muito rígido. Os equipamentos também de manipulação. Então, comparado, por exemplo, ao par trançado, o par trançado é mais fácil de você manipular, de fazer a manutenção. Já o cabo coaxial, ele possui uma difícil manutenção, justamente pela questão rígida do cabo. Bem, o cabo coaxial ele foi bastante utilizado na topologia em barramento, aquela topologia que vimos no início do curso, que ela determina um único meio de transmissão, meio linear, onde todos os elementos envolvidos na rede estão conectados a esse cabo. Aí nós temos uma desvantagem que estudamos lá na topologia em barramento, é que se esse cabo rompesse, toda a comunicação seria comprometida, ou seja, todos os elementos conectados a essa barra, a esse barramento, seria comprometido. Então vamos ver agora os tipos de cabo coaxial. Basicamente nós temos dois tipos de cabo coaxial. Então nós temos o cabo coaxial fino, ou FIN Ethernet, também conhecido como 10 base 2. Então é denominado de fino devido a possuir um diâmetro menor que o cabo grosso. A expressão 10 base 2 vem relacionada às suas características. Então o 10 está relacionado à velocidade ou taxa de transmissão, que é 10 megabits por segundo. Base vem da expressão banda base, que é uma faixa de frequência básica, estreita, ou seja, limitada, que vão determinar as características elétricas do cabo. Então, a banda larga, você vai ver que eu tenho um maior espectro de frequência, a banda base, uma menor espectro de frequência. E aí existem limitações do uso de frequência nesses cabos. E o 2 está relacionado à extensão máxima, que é de 200 metros. Então, aquele barramento, aquela topologia em barramento, usando o cabo coaxial fino, por exemplo, podia, no máximo, chegar a 200 metros. Então, por isso, também, o FIN Ethernet, ou cabo coaxial fino, é denominado de 10 base 2. 10 da velocidade, base vem de banda base, que é a faixa de frequência limitada, e 2 relacionado à extensão máxima de 200 metros. Algumas características do cabo coaxial fino. Ele utiliza a especificação RG58AU, que está relacionada aos seus conectores, né? Também chamado de conector BNC. BNC vem da sigla dos autores, né? Dos 3 autores do cabo, né? Da tecnologia de cabeamento. Cada segmento, né? Aqueles 200 metros que a gente falou agora há pouco, na realidade, o máximo que ele alcança 185 metros. E aí se arredondou para 200 metros. Então, cada segmento do meu barramento, utilizando um cabo coaxial fino, chega no máximo a 185 metros. Professor, o que acontece quando esse segmento chega no seu máximo? Existem equipamentos que a gente chama de repetidores, onde você interliga um segmento a outro, fazendo a extensão. Então, se você finalizou um barramento de 185 metros, você liga lá um repetidor ao final desse cabeamento, e aí você estende esse segmento para mais 185 metros. O detalhe é que existe uma limitação desses segmentos. Então, quanto mais você segmenta a rede, pior vai ser para a rede, porque você vai tornar a rede mais lenta, né? E de um segmento para outro, você tem perdas na troca desses dados. Cada segmento pode ter, no máximo,
30 nós, ou seja, eu posso conectar ali 30 dispositivos. Então esse é o limite máximo. E a distância mínima entre esses nós é de 0,5 metros, ou seja, entre os equipamentos, entre os 30 nós conectados, eles têm que ter uma distância mínima de 0,5 metros para evitar possíveis interferências. O outro tipo de cabo coaxial é o cabo coaxial grosso, que é o Ticket Ethernet ou 10 base 5. Então ele vai possuir um diâmetro maior que o cabo coaxial fino, e 10 base 5, por quê? 10 vem de velocidade, ou taxa de transmissão, 10 megabits por segundo. Base vem de banda base, que é a faixa de frequência limitada, diferente da banda larga, que é uma faixa de frequência mais ampla, mais larga. E o 5 vem da extensão máxima, que é 500 metros. Aqui nós temos uma imagem desse cabo coaxial grosso, né, diferente do outro cabo. Ele possui um diâmetro maior que o cabo coaxial fino. Bem, algumas características do cabo coaxial grosso. Ele já vai utilizar uma nova especificação de conector. Lembrem-se que o cabo coaxial fino usa o RG58AU. A especificação do cabo coaxial grosso ele já vai trabalhar com a RG213 ou 214AU. Ou seja, são padrões diferentes pela questão dos diâmetros serem diferentes. Cada segmento pode ter no máximo 500 metros. Dentro desse segmento eu posso ter no máximo 50 nós, ou seja, 50 equipamentos. E a distância de separação entre esses equipamentos é de 2,5 metros para cada nó. E aí um detalhe importante da tecnologia do cabo coaxial grosso que se utiliza de um equipamento chamado Transceiver, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui na imagem, que ele tem um papel muito importante, que é conectar o segmento do cabo. Então você vê aqui a entrada do cabo coaxial, o segmento do cabo coaxial, há uma porta específica que vai ser ligado ao segmento do computador. Por exemplo, uma RS232 que vai ser conectada ao computador. E aí percebam também que os conectores são diferenciados em relação ao cabo coaxial fino por ser um diâmetro maior. Bem, um outro tipo de cabo metálico é o chamado cabo par trançado. O cabo par trançado ele é constituído de pares de fios de cobre, como vocês estão vendo na imagem, onde esses cabos de fio de cobre, esses pares, são entrelaçados em espiral. E esse entrelaçamento ele não está à toa no formato do cabo. Então, o objetivo é reduzir os ruídos e interferências eletromagnéticas. Então, esse entrelaçamento que vocês estão vendo aqui, ele permite, por exemplo, que os campos eletromagnéticos se anulem. Né? Então, eles vão se anular, evitando interferência eletromagnética. Então, através do princípio eletromagnético, eu vou ter uma condução num sentido, uma condução em outro sentido, e aí eles vão criar efeitos ou campos elétricos que vão se anular. E aí, dessa forma, você evita interferências eletromagnéticas no meio condutor. Bem, assim como o cabo coaxial, o cabo par trançado ele é um meio metálico. Então ele conduz pulsos elétricos, então ele tem características elétricas. No entanto, percebam que o par trançado ele tem um maior número de condutores que são entrelaçados por pares. E um outro detalhe importante, que esse entrelaçamento é dado em pares de cores, e a gente vai ver mais lá na frente, o chamado código de cores. Cada cor tem uma funcionalidade específica, por exemplo, o verde, transmissão. Então os pares que estão na cor verde, por exemplo, estão na função de transmissão. Os pares que estão na cor laranja já vão ter a função de recepção. Bem, o par trançado ele é conhecido também, assim como o cabo coaxial,
pela sigla 10 base T ou 100 base T. 10 ou 100 vem da velocidade, assim como o cabo coaxial, então ou 10 ou 100 megabits por segundo. A palavra base vem de banda base, que é aquela faixa de frequência, onde eu vou ter um limite de frequência, e o T de trançado ou twister em inglês. Assim como no cabo coaxial, também existem dois tipos básicos. No entanto, o par trançado ele tem a diferenciação em relação à chamada blindagem. Então, vamos ter cabos par trançado blindado, ou UTP, um shield to spare, são os cabos par trançados sem blindagem, e os cabos par trançados com blindagem, o STP, o Shielded to Spare. Então a diferença básica é que um vai ter uma blindagem de reforço para efeitos de interferência e o outro não tem essa blindagem. Então vamos ver aqui na imagem a diferenciação, né, entre os dois tipos de cabo. Então, sem blindagem, o UTP, um Shield to Spare, vocês vão perceber que existem o entrelaçamento espiral dos pares de condutores, e ele não tem uma blindagem específica, como vocês estão vendo no STP, que é o Shield to Spare, que é o cabo com blindagem. Então, essa malha que vocês estão vendo aqui embaixo, ela envolve os condutores entrelaçados, reforçando, criando uma camada, uma malha, evitando a interferência. Então essa é a diferença básica entre os dois. Obviamente que também vamos ter uma diferença em relação a custo. Então geralmente os cabos par trançado com blindagem, eles são mais caros. Ou seja, existe um custo maior em relação ao cabo sem blindagem. Ok, dentro do cabeamento metálico de par trançado existem dois esquemas de conexão que estão relacionados à padronização. Então, abrindo aí um adendo em relação à padronização, é importante citar isso. Então, no mundo todo, quem fabrica, quem produz os cabos para equipamentos de rede, computadores, tem que atender essa padronização. Qual é o objetivo, qual é o intuito disso? A padronização ela vem para organizar, garantir o que a gente chama de interconectividade entre diferentes fabricantes. Então, se eu tenho um equipamento que foi fabricado por uma empresa X e um outro equipamento por uma empresa Y, o esquema de conexão ele vai te permitir criar um padrão, onde esse padrão é um padrão internacional, que vai garantir a interconectividade entre esses equipamentos. E aí existem dois padrões básicos, que é o T568A, e aí vocês vão ver que existe um padrão onde os pares entrelaçados em espiral existem um código de cores que devem ser seguidos. O outro é o T568B, e aí vocês vão perceber também que ele tem um padrão onde os pares entrelaçados possuem um código específico de cores. Bem, o T568A ele também é chamado de cabo direto quando eu uso nas duas pontas do cabo T568A. Então, ambas as extremidades pimpadas, que é o processo de você produzir os conectores no cabo, vão possuir o mesmo esquema. Então, por exemplo, eu posso ter o cabo direto com as duas pontas T568A e eu posso também ter o cabo direto com as duas pontas tendo T568B. Então, a gente vai entender isso melhor quando falarmos do código de cores. Mas só para a gente adiantar, vocês vão ver um esquema de cores e esse esquema de cores ele não vai mudar para o padrão. Então, por exemplo, no T568A, os dois primeiros pinos você vai ter o branco do verde, o terceiro e o quarto pino você vai ter o branco do laranja azul, do quinto ao sexto você vai ter o branco do azul laranja e do sétimo ao oitavo branco do marrom. Então essa
codificação de cores ela não vai mudar, ela vai ser a mesma, tanto numa extremidade como na outra. E aí a gente chama isso de cabo direto. A mesma coisa vai acontecer no T568B. Então, se numa ponta você tem a codificação em branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom, tanto numa extremidade como na outra, a gente chama de cabo direto. Bem, para quando se usa o cabo direto? Usado em ligações de computador a um equipamento, a um hub, computador a um switch, computador a um roteador, por exemplo. Ou seja, conexões de equipamentos distintos, você pode usar um cabo direto. A segunda configuração a gente chama de cabo cruzado ou crossover. Então o que vai acontecer nesse tipo de cabo? As extremidades são climpadas, lembrando que o processo de climpagem é o processo de confecção da ponta do cabo, onde você adiciona o conector ao cabo, dentro da pinagem e o código de cores. E aí eu vou possuir esquemas diferentes. Então, numa ponta você vai ter o padrão A, na outra ponta o padrão B. Por que isso ocorre? Para você utilizar em ligações diretas entre equipamentos iguais, computador, computador, switch, switch, hub, hub, por exemplo. Então, equipamentos antigos, geralmente equipamentos anterior à década de 90, 80, você usa muito cabo crossover, porque existe um cruzamento das informações relacionadas a dois códigos de cores específicos. O verde, que é o envio, e o laranja, que é a recepção. Então, esses equipamentos eles precisam fazer esse cruzamento físico. Hoje em dia, equipamentos mais modernos, finalzinho da década de 90 para cá, esse processo físico de cruzamento não é mais necessário. Então, hoje, esse cruzamento do envio e transmissão, ele é feito de forma automática. Então, existe uma eletrônica dentro do equipamento que já faz esse processo de cruzamento. Então, praticamente, não se usa mais o crossover em equipamentos mais modernos. E aí, geralmente, uma pergunta frequente: professor, quando é que eu sei que devo usar o cabo cruzado ou o cabo direto? Lembrando, cabo direto quando você quer interligar um computador a um dispositivo distinto, como um hub, um switch, um roteador. Cabo cruzado quando você tem equipamentos iguais e geralmente tecnologias antigas. E aí você precisa usar o cabo que faz a transmissão, que é o verde, por exemplo, que é o que vocês estão vendo na pinagem 1 e 2, com o cabo que faz a recepção, que é o laranja, também na pinagem 1 e 2. Aí eu uso o cabo cruzado. Equipamentos mais modernos, eu não preciso mais fazer isso, porque o cruzamento é realizado de forma automática. Bem, aqui, para a gente fixar o entendimento do padrão 568A, para a gente entender especificamente o código de cores. Então, o padrão 568A, ele é dividido da seguinte forma: pino 1 e o 2, eu vou ter o branco do verde, verde. Pino 3 e 4, branco do laranja, azul. Pino 5 e 6, branco do azul, laranja. E o pino 7 e 8, branco do marrom, marrom. Então, esse é o padrão A. Então, quando eu quero criar um cabo direto, basta você climpar numa ponta o T568A e na outra ponta o T568A. Bem, algumas particularidades do padrão, né? Então, como eu falei para vocês, o verde, a cor verde, são os polos de transmissão, positivo e negativo. Então, esse TR que vocês estão vendo significa que é o envio, né? A transmissão do meu cabo. A cor laranja, ela tem como funcionalidade a recepção dos dados, então, no polo positivo e negativo. Então, o verde é a cor de transmissão, o laranja é a cor de recepção. A cor azul e a cor marrom, vocês estão vendo que está escrito aqui sem uso, né? Mas, na realidade, existe uma funcionalidade, existe uma especificação para essas cores
que estão relacionadas às características elétricas do cabo. Então não quer dizer que eles não vão funcionar, eles vão sim funcionar, e eu preciso realizar a codificação de cores dentro da ordem dos pinos para não ter nenhum problema em relação à funcionalidade do cabo. Então, geralmente, essas cores são utilizadas para estabelecer um sincronismo de dados dentro do par trançado. Tá? Então, não pensem que as cores azul e marrom não têm usabilidade, mas elas têm. Bem, assim como o padrão A, nós temos o padrão T568B. E aí, o que vai acontecer? Percebam que as duas cores principais, né, elas vão mudar. Então, onde era verde, agora é laranja. Então, laranja no T568B, ele vai ser o TX, né, o TR, que é a transmissão, tanto no polo positivo como no negativo. E agora a minha recepção vai ser a cor verde. Então, percebam que houve uma troca entre os padrões. Padrão A, quem transmite é o verde. Padrão B, quem transmite é o laranja. Padrão A, quem recebe, é o laranja. E quem recebe no B é o verde. Então, vocês vão ver essa diferença básica. As demais cores são as mesmas. Então, no pino 1 e 2, eu tenho branco do laranja, laranja. No pino 3 e 4, branco do verde, azul. No pino 5 e 6, branco do azul, verde. E no pino 7 e 8, branco do marrom, marrom. E aí, se eu quero, por exemplo, o cabo direto, como a gente viu agora há pouco, basta você clipar, confeccionar nas duas pontas o padrão B, tanto numa extremidade como na outra. E aí, para a gente finalizar essa questão do cabeamento metálico de par trançado, tem a configuração do padrão crossover, como eu falei agora para vocês. Então, numa ponta eu tenho o padrão A, numa outra o padrão B. No padrão A, a gente já viu que o código de cores começa no branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. No padrão B, nós temos o branco do laranja, laranja, branco do verde, verde, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. E aí percebam o processo crossover, né, que é o cabo cruzado. Então, quando eu tenho numa configuração de um equipamento onde eu transmito no TX, pino 1 e 2, a recepção ela precisa ser cruzada para ele receber no pino 3 e no pino 6 na cor verde. Então, esse é o famoso cabo cruzado. A mesma coisa na outra extremidade do padrão 568B. Então, quando eu transmito nos pinos 1 e 2, ele vai receber do outro lado no pino 3 e o 6. Então, isso ocorre porque o equipamento necessita desse cruzamento. Então, como eu falei, equipamentos antigos, geralmente equipamentos da década de 80 a 90. Então, geralmente é bom você ver o manual. O manual vai dizer, para você interligar um switch a um switch, você utiliza o cabo crossover. Então, numa ponta você confecciona o A, na outra ponta você confecciona o B. E aí as pinagens de transmissão vão ser cruzadas com a pinagem de recepção, tanto de um lado como do outro. O par trançado ele possui algumas características importantes. Então, dentre elas nós temos a fácil instalação. Se a gente comparar com um cabo coaxial, por ser um cabo rígido, ele tem uma difícil manipulação. Então, o cabo par trançado ele já é diferente, né, comparado ao coaxial. Ele, por ser flexível, ele nos permite uma melhor manipulação. E aí você tem uma fácil instalação do cabo. O cabo par trançado, assim como o coaxial hoje, ele possui um baixo custo. Então existem tipos de fabricantes específicos onde você consegue trabalhar com um bom desempenho do cabo e pagar menos, né, comparado a outras tecnologias, como por exemplo fibra óptica, né?
dependendo do alcance e tudo mais. A instalação e manipulação, como a gente comentou, é flexível, né, em relação ao uso do cabo, então é uma vantagem tremenda, né, você manipular um cabo de fácil manutenção e instalação. Bem, o cabo par trançado ele possui um alcance limite, né, que é considerado um alcance curto, de 100 metros. Mas assim como a gente viu lá no cabo coaxial, você também pode aumentar esse segmento utilizando geralmente um equipamento de repetição. Mas o alcance padrão do par trançado é de 100 metros. Bem, uma outra característica é a conexão de pontos na rede. Então, a conexão de 2 pontos na rede. Então, diferente, por exemplo, do cabo coaxial. O cabo coaxial você tem lá um cabeamento em formato linear, onde você conecta vários elementos a esse cabo. Já no par trançado, você tem uma conexão independente, conexão de 2 pontos na rede. Então você conecta independentemente um computador, um switch, e se der um problema naquela conexão, só vai abalar essa conexão, independente de outros computadores interligados, porque eles vão ter as suas conexões independentes de 2 pontos. O cabo par trançado geralmente ele é utilizado com equipamentos concentradores, então repetidores como hub ou concentradores como switch. Então isso também é uma vantagem porque agrega a flexibilidade do uso do cabeamento. Ok, gente, então essa foi uma aula introdutória de cabeamento de redes, onde estudamos inicialmente 2 tipos de cabos metálicos que são utilizados em redes de computadores, cabo coaxial e o cabo par trançado. Especificamente, nos dias atuais, o mais usado entre os dois é o cabo par trançado. Na próxima aula, vamos ver as categorias do par trançado. Então, vocês vão ver que existem várias categorias que vão diferenciar em relação às características elétricas e mecânicas do cabo. E também vamos estudar o cabo de transmissão via sinal de luz, que são os cabos de fibra ópticas. E aí, numa terceira aula, vamos ver um exemplo no simulador, a diferença do uso desses tipos de cabos de rede. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima aula.